bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui para te fazer companhia nesta manhã de sábado. É sempre com alegria que eu te recebo aqui na minha casa. Eu entro na sua casa e sempre com um comunicador aqui da Vibe Mundial para o nosso bate-papo matutino. Hoje eu tenho o prazer de receber ele que é noturno. Aqui na Vibe Mundial, ele é noturno. Estou recebendo aqui Pai Kleber de Ogum. Bem-vindo, Pai Kleber. Obrigado e um abraço a todos aí os telespectadores, internautas, as pessoas que acompanham a Vibe Mundial. E o programa, esse programa maravilhoso, é um prazer estar aqui na sua companhia de novo. Ai, que coisa boa. Faz muito tempo que eu entrevistei o Pai Kleber e foi no programa da sexta à tarde. Nós não fizemos ainda esse programa de 1 hora completinho, para que você conte as histórias da vida pra gente. Ainda não. A curiosidade. Mas estamos aqui. A curiosidade é grande. Mas você tá aqui na Mundial, ó. Ele já entrou, já era Vibe, hein? É verdade. Não era? Era Vibe já. Já entrou na nossa Vibe. Era Vibe. Você tá aqui na Vibe Mundial há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Certinho, no mesmo horário. No mesmo horário, tranquilo. O horário? Das 8 às 8h25. Da noite. Da noite, isso. De? Todas as terças, das 20 às 20h25. Das 8 às 8h25 da noite. É isso aí, toda terça-feira, das 8 às 8h30 da noite, o Pai Kleber tá aqui com o programa Casa Ogum. Casa Ogum. Você é filho de Ogum? Isso, filho de Ogum, exatamente. Legal, isso. hein? Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos, o sim. Pai Kleber é sacerdote e ministro religioso do Candomblé. Tá aqui com a gente falando do Candomblé, de toda a cultura, trazendo muita informação pra gente. Não importa se você seja do Candomblé ou não, ele tá falando com todos nós, né? Exatamente. Você faz um isso. programa bem amplo. Na realidade, autoajuda, trazer a realidade pro brasileiro, até para as pessoas de outros países, porque o nosso programa, Samira, ele atinge muitas outras culturas e países, né? Quando a gente entra na live, que a gente faz o ao vivo nas terças à noite, é Austrália, Japão, Inglaterra, tem gente lá que tá até já indo dormir, mas ele vai assistir primeiro a Vibe e depois ele vai dormir. Então a gente não pode só falar do Candomblé e da religião afro, a gente tem que falar da humanidade em geral, né? Porque a gente mora na mesma casa, obviamente que em países diferentes, mas a gente mora na mesma casa, que é o planeta Terra. Então a gente precisa falar com todas as linguísticas, todas as culturas, de uma forma geral, em maneira de autoajuda. Me conta um pouquinho da tua história, como que você entrou na doutrina, como que foi a sua jornada. Na realidade, eu adentrei o Candomblé porque a minha família já é bem consistente na religião, tem uma ancestralidade assim enorme, né, muito grande. E eu entrei através do meu tio falecido, Nelson Brás, que inclusive é o meu mentor, meu mestre, o homem que me educou, me elitizou, né, fez que ele foi o meu professor. Eu costumo dizer que ele realmente foi a minha escola de vida, né? Juntamente com a minha tia e a minha mãe. E eu tinha muitos lapsos de desmaiar, de ver vultos, de ouvir as coisas, bem criança. Até que a minha mãe começou a levar eu para algumas consultas, para ter uma participação mais efetiva dentro da religião. E aí eu acabei me encontrando, acabei me achando. Uma coisa também a de se observar, eu vivia muito doente. Né? Eu vivia muito doente, tinha muitas doenças assim que eu ia pro médico, ficava tempos internados, eles não conseguiam diagnosticar absolutamente nada. E depois que eu comecei a me tratar dentro da religião, né, que eu comecei a descobrir os meus dons e eu segui e acabei me tornando sacerdote, acabei me tornando essa pessoa que hoje eu sou dentro da religião. Mas foi através da minha mãe que eu acabei sendo inserido na cultura. Que legal, hein? Então, você trouxe a informação de estar sempre doente, sim, né? Exato. Muita gente que vem até aqui e conta exatamente isso, né? Sim. Que tipo de doenças que surgem ou para cada pessoa é diferente? É um chamado da espiritualidade já? É um chamado porque tem pessoas que quando tá com problema de espiritualidade, algumas pessoas ficam muito violentas. Outras muito irritadas. Outras com doenças que não tem um diagnóstico muito certo. Por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça que não passa nunca. Vai no médico, toma analgésico, mas não consegue encontrar a causa. Entendeu? E muitas outras, por exemplo, um órgão que dá muito sinal da espiritualidade é o estômago.
O estômago é o principal órgão do corpo que mostra que alguma coisa está errado na sua espiritualidade. Então, se a pessoa tiver muito problema estomacal, sugiro ela procurar o lado espiritual, não só do candomblé, uma igreja, um templo budista, um kardecista, porque o estômago realmente é a principal válvula, o principal ponto vulnerável do ser humano. Então, esse é um dos sintomas que possivelmente a pessoa vai estar com um problema espiritual. Tem resposta para isso? Por que do estômago? O estômago, na realidade, você pode ver que quando a gente está num momento de emoção muito grande, dá aquele frio, dá aquele calafrio, né? Ou quando a gente está meio chateado, ficando nervoso, o estômago ataca. Então, ele é um regulador do nosso humor. Espiritual, não material, tá? Espiritual. Tá. Então, ele regula essa parte nossa de ou estar em êxtase ou estar muito cabisbaixo. E quando Entendeu? dói, né? Dói pra valer. E muitas pessoas vão se identificar com esse programa aqui que a gente tá fazendo com relação a isso. Por quê? Porque tem muita gente, neste momento do programa, com esse problema. E não passa, e toma remédio, vai aqui, vai ali, e não acontece nada. Então, realmente, seu problema é espiritual e, como você citou, Samira, é um chamado. Acaba sendo, É né? um chamado, Então, isso. se a gente começa a percorrer médicos e não acha um diagnóstico, vai viver tomando remédio, vamos olhar outro lado também, Exatamente isso. E precisa cuidar, porque senão não cessa o problema e vai piorando, 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 piorando e acaba desencadeando até em outros órgãos. Aí que mora o perigo, né? Exatamente isso. Porque ele vai se espalhando, aí somatiza mesmo. Isso. Me diz uma coisa, você estudou outras áreas? Você se graduou em algum... Sim, em realidade, é uma pergunta muito curiosa. Porque senão, né, você de menino, Sim. você já estava na escola, né? Sim. Aí tua mãe já foi te orientando. Mas como que foi tua jornada acadêmica? Mas uma coisa muito engraçada. Por mais que eu tenha estudado muitas coisas, Samira, eu sou um homem, acreditem, tá, gente, que parei no 5º ano do colégio. É mesmo? Exatamente. Do colégio ou do ginásio? Do ginásio. Do Do ginásio. 5º ano, ou seja, eu tenho o 5º ano incompleto. Você tem o primário completo. É isso. isso, exatamente isso. Então, por isso que eu falei que eu tive um mestre, o senhor Nelson Brás, que foi me apresentando o livro aqui, foi me levando para fazer um curso ali, foi me elitizando de um outro lado. E eu também tive uma trajetória de vida muito triste, né? A gente morou na rua durante muito tempo. Eu com a minha família, esposa, filhos, tive um momento muito Já delicado. agora, depois de casado? Entendeu? A gente vivia nas ruas aqui de São Paulo, Praça da Sé, entre outras coisas. E nesse tempo vago, que é uma curiosidade até para todo mundo poder saber, Samira, eu ficava pedindo livro no sebo. Porque quem lê, fala bem, tem uma oratória boa, tem um raciocínio melhor. Então leiam, gente, é bom ler. É bom você pegar um livro assim, ler. Não quer ler um livro, vá no seu smartphone, mas perde um tempo com uma leitura interessante que vocês vão agradecer depois. E eu tenho esses livros até hoje, eu guardei de recordação dessa época triste da minha vida. E eu digo que a leitura me ajudou muito nessa questão de estudar um pouco de cada cultura. Então, a gente foi fazendo amizade com kardecista, com budista, com maçom, com todo tipo de cultura disponível, né? E hoje, graças a Deus, graças aos orixás, eu consegui muitas graduações em todas essas culturas. Então, é por isso que as pessoas falam, pô, o Pai Kleber é candomblé, mas ele fala sobre tudo assim com uma naturalidade, com uma tranquilidade absoluta, porque a gente estudou isso muito afinco. E ainda estudo, Samira, porque, por exemplo, quando eu assisto o seu programa, eu tô sempre aprendendo algo. Que bom. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse espelho. Eu acho que a gente tem que olhar o trabalho do vizinho, do amigo, né, do co-irmão, pra gente também poder absorver e aprender alguma coisa. Então eu tô sempre estudando, eu nunca paro. Ouviram? Isso é importante demais, né? Porque a gente acaba criando a nossa formação Exatamente. cultural e individual. Exato. Não é? E depois que você saiu da rua, você nunca abandonou a religião, Não. nem mesmo nesse período, Não, né? aí- Você não ficou se martirizando. Não, aí eu tive uma grande oportunidade de um homem que abriu as portas pra mim, que foi o Pai Toninho de Xangô, que é meu sacerdote, né, meu mentor espiritual para toda a vida. Ele me acolheu na casa dele, eu mesmo sem nenhum tipo de condição de arcar com obrigações, que as coisas do candomblé são um pouco caras, né? Porque são importadas, tem muitos produtos africanos e tal. E praticamente ele acabou a minha formação como homem.
Ele que me deu essa oportunidade de sacerdócio, de me fazer como homem. E foi ele que deu essa ajuda, que deu esse socorro após esse período turbulento, né, de a gente viver nas ruas de São Paulo. Virou muito tempo isso? Durou muito tempo? Olha, para aproximadamente uns 4 anos. Bastante tempo. Aí bastante depois, tempo. com o Pai Toninho? Aí a gente foi fazendo as coisas, a gente foi tendo caminho, o orixá foi mostrando um caminho pra gente. Por isso que eu falo, gente, acredite em orixá, acredite na sua religião, porque as coisas acontecem. Obviamente que a gente teve esforço também, certeza, correu atrás. Né? Mas ele que foi o percussor, assim, dessa caminhada onde eu tô hoje. Você podia ter se acomodado, né? Exatamente isso. Cada um tem uma jornada aí. Me diz uma coisa, vamos explicar pro ouvinte, aquele que está chegando agora, Sim. que não conhece a cultura afro, o que são os orixás? Os orixás são forças elementais naturais que regem, de uma certa forma, a ajuda mútua para o ser humano. Então, nós temos as folhas, as águas, o fogo, o ar, a terra, os elementos primordiais para se formar vida. Cada orixá tem uma regência, ajuda a conduzir isso ao homem. Isso que é o orixá. Dá um exemplo. Então, quando a gente fala deuses, eles propriamente não são deuses, eles são ancestrais divinizados. Ou seja, são seres que viveram como nós, mas com feitos históricos importantes para o povo africano, que acabou migrando aqui para o Brasil através da escravidão. Entendeu? Então, nós temos, por exemplo, os rios. Oxum, Mamãe Oxum, rege os rios. Nós temos os mares, Mamãe Emonjá, que inclusive tem uma festa enorme aqui no Brasil, né? Final de ano todo mundo vai lá dar sua oferenda no mar, aquela coisa toda. Nós temos o ferro, a guerra, a luta pela vida, Ogum, que é o meu orixá de cabeça. Orixá. Nós temos o provedor, a fartura, o progresso dentro da nossa casa, Oxóssi. Nós temos a justiça, a polícia, Xangô, entendeu? Então, essas são as variações. Então, eles são regentes de certas partes da natureza. O orixá, ele não é dono de nada, ele é como se fosse um anjo para uma outra cultura. Só que ele ajuda a gente de uma forma um pouco mais direta. Então não tem conexão com ser diabo, com ser demônio, com ser isso, com ser aquilo. Por isso que eu convido as pessoas a estudarem um pouquinho o que é orixá, que inclusive a tradução da palavra orixá, orixá, que vem de ori-essá. Ori, cabeça, essa ancestral. Força ancestral que governa a nossa cabeça. Porque é a cabeça que governa o corpo. É a mente, o coração. Exatamente isso. Se a gente não tiver controle emocional, nada acontece. E é importante a gente desmistificar isso, né? Sim. Quantos orixás existem? Você tem ideia? Olha, aqui no Brasil a gente tem um culto, aproximadamente uns 21. Mas em África mesmo, em solo africano, em Nigéria, tá? Passa os 800. Passa de 800? Sim, porque são muitas tribos, né? Muitas etnias. E muitas delas não chegaram aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o candomblé. Sim. E outras tantas, né? O que acontece? O candomblé, ele é derivado de nações também. Porque, por exemplo, vieram negros da Nigéria, vieram negros do Togo, vieram negros da Angola. Na Angola também é uma nação do candomblé. Então ele é dividido por nações também. Tá? Então não adianta a pessoa chegar no candomblé e todas as ações. Não, o candomblé tem essa divisão também. Qual linha você segue? A gente segue o candomblé Queto. Queto? Que foi os negros iorubás que vieram da Nigéria, da região de Queto. O nome da cidade lá também é Queto. Tá. Né? E eles vieram escravizados para cá e aqui eles fundaram essa religião nossa. São escravos mesmo que vieram para o Brasil e não deixaram de seguir a cultura deles. Preservaram o culto através do sincretismo religioso. Perfeito. E Entendeu? Isso espalhou pelo Brasil afora. Exatamente isso. Tanto é que assim, é muito comum a gente pegar, por exemplo, a Nossa Senhora dos Navegantes e Emonjá. Pegar a Nossa Senhora da Aparecida, Oxum. Foi a forma que o negro encontrou de preservar sua cultura sem o senhor de engenho, né, os donos dos escravos, retirar essa cultura dele. Então ele teve que fazer o sincretismo para que o culto chegasse aqui bem estabelecido. Foram eles que fizeram, então? Sim. Quando eu falo de Nossa Senhora da Conceição, sim, eu estou falando de qual orixá? Nossa Senhora da Conceição, a gente está falando de Nanã. Nanã, isso. Essa semana foi dia dela, né? Isso. Essa semana foi dia de Nanã, dia dos avós. Isso. Não é isso? Exatamente isso, perfeito.
Nanã, orixá Nanã, Isso. mas a gente também tá falando de vó de Jesus? Exatamente isso. Entendeu? Então, tem esse sincretismo que foi necessário pro culto ser preservado. Porque aqui no Brasil era muito forte o catolicismo. Ainda é, Por né? causa Hoje tem do- o evangélico e tal, Sim. deu uma subida, mas o catolicismo ainda é a maior religião do mundo. Mas imagina, disparado. né? Os escravos ali com a cultura afro e os senhores de engenho e família Exatamente com isso. o catolicismo. A grande Isso maioria era isso. Tanto Foram é que por causa da colonização. Tanto é que assim, eles estavam lá cantando. Os senhores de engenho, né, as senhorinhas ficavam curiosas. Na hora que chegava na senzala, eles pegavam a imagem católica e colocavam no altar como se estivesse orando para aquele santo. E aí eles se passavam, entendeu? Que espertinhos. Aí entendiam. Exatamente Mas com isso. certeza aquela senhora que chegava lá curiosa, na hora da necessidade, ela pedia ajuda para uma Sem escrava. dúvida. Eu costumo dizer que muitas pessoas que hoje têm seus impérios aqui no Brasil, né, grandes emissoras, grandes empresas, os seus ancestrais mamaram numa ama de leite negra. É bem Sem provável, dúvida. Sim, a grande maioria. sem dúvida, sem a grande dúvida. maioria. Aí me conta, diferente, muita gente tem dúvida de qual é a diferença do candomblé para a Umbanda. Eu sempre pergunto isso, porque eu Sim, também, às vezes, sim. eu esqueço algumas respostas. Sim, a diferença começa pela idade religiosa de ambas as culturas. A Umbanda tem um pouco mais de 120 anos. Acho que está aproximadamente aí, ou um pouco menos. O culto iorubá, que aqui se chama candomblé no Brasil, né? Ele tem mais de 9.000 anos. Ele é anterior à era de Cristo. Né? Ele é da pré-história o nosso culto. Porque a gente sabe que o mundo começou pela Pangeia. E começou pela África. Não é a gente que diz, é a ciência que comprovou, né? Então o que acontece? A Umbanda é uma cultura fundada já no Brasil. O candomblé também é brasileiro, mas pegou mais essa ancestralidade africana do que propriamente a Umbanda. Tá. Porque a Umbanda ela já tem questões indígenas, questões catolicistas, tem muitas outras religiões inseridas dentro da Umbanda. Ela é bem brasileira. Exatamente isso, entendeu? Então, 100% brasileira, muito mais brasileira que o candomblé. Então, são essas diferenças. Mas tem muita Umbanda boa, tem muita Umbanda eficaz, objetiva, iluminada, e é um culto muito mais simplificado. É muito mais fácil a leitura e o entendimento da Umbanda do que propriamente o candomblé. O candomblé é um pouco mais específico, mais difícil, mais complexo. Tem que estudar mais para poder entender. Exatamente isso. Não só estudar, né? Isso. Se você quer entender bem, você tem que vivenciar. E também, até para poder adquirir essas experiências, porque, como eu falo, experiência espiritual é uma coisa única. É único para cada ser. Nunca é um coletivo. Então, só a pessoa adentrando um terreiro, seja de candomblé ou de umbanda, para poder saber realmente a dimensão do que é essas religiões. Mas essas são as diferenças. Sim, tá? entendi. E a umbanda se cultua menos orixás. São 7 ou 8 no máximo. Sim. Entendeu? É mais simplificado mais mesmo, simplificado, né? exatamente isso. É para atender o brasileiro. Isso, exato. É bem exato. para atender o brasileiro. Exato. A gente gosta de ir direto. Diga-se de passagem, começou aqui no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio, né? O Zélio, exatamente isso. Com? O Zélio. Zélio. O Zélio, isso. E aí se espalhou pelo Brasil todo. Tem muita E hoje história, pelo mundo, né? Isso. Pelo mundo, né? Isso, exato. Tem muita história por aí, né? Eu acho que tem livros que a gente pode também pesquisar. Tem bastante. Quem Hoje a tiver cultura curioso. está mais aberta. Né? Hoje a cultura está mais aberta. Hoje você consegue encontrar mais informação em várias livrarias, em vários locais. A cultura está mais aberta. Sim. Aí eu te pergunto, o preconceito também? Olha, Estamos mais... assim, o que acontece? Não é que o preconceito aumentou ou deixou de aumentar. A coisa ficou um pouco mais escancarada a partir do momento que a gente sai trajado na rua. Que hoje a gente tem essa liberdade. Hoje a gente já consegue. Você viu, eu vim pra rádio trajado africanamente. Todo mundo achando bonito, achando legal, né? Todo mundo me parando aí no corredor e tal. Que bacana essa sua roupa e tal. Né? Então hoje a aceitação é muito maior. Mas, consequentemente, também traz muito mais preconceituosos. Entendeu? Só que hoje nós temos uma coisa diferente do preconceito. Hoje a pessoa ela fica com preconceito se realmente ela não gosta e não respeita. Porque a pessoa que estuda e tem um pouquinho de entendimento, ela
consegue entender que é uma religião como qualquer outra. E ela passa a ter uma aceitação. Sim. E respeita a tua forma. Exatamente. A tua forma isso. de trabalhar, de se vestir, de andar, de falar. Exatamente isso. Porque muitas pessoas não entendem ainda, Samira e telespectadores, que é uma cultura de um outro povo. Que é uma cultura africana. Né? Que isso lá no Concílio de Nicéia, que é onde eles escreveram e reescreveram as leis da Bíblia, inseriram os novos livros, tiraram os velhos livros, né? Leiam o Concílio de Nicéia, vocês vão entender muita coisa. Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Eles não inseriram a nossa religião, a nossa cultura em nada. Então, para muitas pessoas que vão vir hoje no mundo, nasceu hoje, só existe uma determinada religião, só existe uma determinada cultura. As outras são invisíveis. Entendeu? Então o candomblé, os orixás, é uma cultura de um povo, não uma adoração a diabo ou a demônios. É isso que muitas pessoas ainda não entendem. Porque como que eu vou chegar numa pessoa que está lá no fundo do Mato Grosso do Sul, da Amazônia, e falar que orixá não é isso, não é aquilo, entendeu? Conta a palavra de Deus. A pessoa vai crer no quê? A pessoa vai crer em Deus. O cara não vai querer me escutar. Ele não vai querer entender que aquilo faz parte de uma cultura de um povo que veio para cá escravizado, inclusive por muitas pessoas que cultuam Deus. Mas aí me diz uma coisa, Deus não entra aí? Com certeza. Onipotente, onipresente, e ele é o dono de tudo, ele é acima de tudo. E o candomblé respeita isso e cultua isso. A gente não tem essa questão de porque a pessoa tem uma outra doutrina, não pode ser, não é certo, tá errado, a gente não tem esse culto, não. Deus é respeitado, muito respeitado. E Deus é único. É único, onipotente, onipresente. Isso é inquestionável. Não importa. Você acredita, muitos dizem, né? Sim. Tem uma linha de estudo aí que diz que daqui a alguns anos, sei lá quantos, a religião será única? Olha, eu não digo religião única, mas o mundo, com a globalização, eu falo pela minha visão, tá? Com a globalização, com a amplitude de hoje... A gente está com um smartphone e conseguir falar com um cara no Japão imediatamente. Sensacional. Né? Aproximou as culturas. Então é natural, o que a Torre de Babel fez de separar as línguas e os povos, a tecnologia vai unir tudo de novo. Então hoje é natural eu ver um japonês, coreano, chinês, vestido de afro. Tem muito no candomblé e na Umbanda, muito. A minha casa, ela fica ali na freguesia do Ó. Ela fica ali na freguesia do Ó. Zona Norte. Do lado da minha casa tem uma igreja. Os pastores, as pessoas da igreja vão na minha casa. Eles fazem doação pra minha casa. Eles entram na minha casa, eles apertam a minha mão, eles comem na minha mesa. Eles falam assim: Kleber, você não é negro, você não é branco, você é um ser humano. Você não é do candomblé, você não é da Umbanda, você é um sacerdote que ajuda as pessoas. Uma igreja do lado de casa. Auxílio, e uma igreja evangélica. Caibam vocês saberem disso. Porque quem procurar no meu canal vai ver eu tendo muita entrevista com evangélicos. Eu tenho muito mais entrevista com o povo evangélico do que o povo afro. No programa? Olha lá. Só procurarem. Vocês vão ver eu lá com pastores, com padres, com uma super aceitação. Porque foram pessoas que estudaram. E eu também levei esse conceito para eles lerem, para eles estudarem. E hoje, quando eles vão participar de um colóquio, de uma reunião com outros líderes religiosos, eles conseguem conversar de igual para igual, porque eu preenchi essa célula. Eu levei essas informações para eles e eles entenderam que é uma cultura de um outro povo. Que maravilha! Não um antagonismo à Bíblia ou um antagonismo a Deus. Só que, infelizmente... alguns líderes religiosos de outras denominações, né, inserem isso na cabeça do povo para atacar como se a gente fosse culpado de alguma coisa, como se a gente cultuasse demônios e como se a gente fosse culpado por tudo que acontece, né? Porque infelizmente, como eu falo, muitas pessoas também visam o lucro, né, o vil metal. Eles não visam ajudar as pessoas como elas precisam. Tem esse problema também religioso. E religião é religar o corpo ao espírito. Se você não consegue equilibrar uma pessoa, reequilibrar uma pessoa, elevar uma pessoa, dar uma orientação para uma pessoa como sacerdote, a gente falhou como sacerdote. E todos são líderes religiosos. Exatamente. A gente está indo para o intervalo comercial. Você quer deixar, até para a gente poder terminar agora, o teu Instagram? @BrasKleber. Tá? Brás com Z? @BrasKleber.
Muito fácil de achar. Brás Kleber, Isso. Brás com Z e Isso. Kleber com K. Exatamente. Certo? É isso A aí. gente vai para o intervalo comercial. Hoje no Mundial e Você, tô conversando com o Pai Kleber de Ogum. Daqui a pouco a gente volta. É isso. Estamos de volta. Hoje eu tô conversando com o Pai Kleber de Ogum do programa Casa Ogum. Quando? Todas as terças, às 8 da noite, em ponto até às 8h25. É isso aí. Toda terça-feira tem um encontro aqui com o Pai Kleber de Ogum. A gente está tendo o prazer de conhecê-lo melhor hoje. Sim. Não é? Sim, E se sim. você ainda não conhece o trabalho do Pai Kleber, vai lá, ouve o programa, vai no YouTube. Exatamente Não isso. é? A gente isso tem aí. nas nossas redes sociais, tem um monte de coisa do Pai Kleber Bastante, também. bastante. E quais são as suas redes sociais, Pai Kleber? Tem o Facebook, que é Pai Kleber de Ogum. Tem também o TikTok, que é também Pai Kleber de Ogum, tá? E tem meu canal do YouTube, Pai Kleber de Ogum. Só colocar Pai Kleber de Ogum. Facebook, YouTube, e o TikTok. TikTok, Isso. Pai Kleber de Ogum. Exatamente No Instagram ele tá como @BrasKleber. isso, exatamente isso. Precisa pôr Pai Kleber de Ogum. Eu vou mudar também. Pra ficar fácil. Verdade. Não é? Verdade. Dá um Google e aparece todas Verdade. as redes. E quem quiser atendimento com você, Pai Kleber, qual que é o WhatsApp, um telefone de contato? Se quiser dar o endereço do espaço. É o 11 Hum. 95969-2289, repetindo, 11 95969-2289, e o nosso endereço fica ali na rua Professor João Machado, 359, bairro de Freguesia do A. Só chegar? Só chegar. Facinho assim? Facinho. E tem horários de atendimento, por exemplo, lá funciona Sim, das 11 às 17. das 11 às 17, Às 17, a pessoa isso. pode chegar para o atendimento. Isso, exatamente isso. Tá, agora eu te faço outra pergunta. É terreiro? É centro? É terreiro. É terreiro? É terreiro, isso. Tá, e tem horários de atividades coletivas? Sim, a gente tem É que assim, a gente parou um tempo por causa do vírus, Sim. né? E agora que a gente está retomando aos poucos as atividades, ainda de forma um pouco interna, entendeu? Mas geralmente as pessoas que procuram a gente para a realização de alguns trabalhos ou até orientação espiritual, a gente vai marcando com elas gradativamente, a gente vai atendendo ainda muito no individual. A gente ainda vai começar as atividades de fazer toque, de fazer sessões, essas coisas ainda. A gente está um pouquinho devagar ainda. O que é toque? Louvar as entidades, Ah. né? Louvar os espíritos, para que a gente tenha um caminho melhor de vida. Ó, que legal. Ó, tem tanta coisa, né, que a gente não conhece porque não frequenta. Sim, o que acontece? Isso independente de credo religioso, gente. A carne sem o espírito é fraca e o espírito sem a carne também não funciona. Uhum. Senão a gente não tinha reencarnação e a gente não estaria aqui nesse mundo. Não teria propósito a gente estar aqui. Então tem que cuidar do espiritual, porque se o espiritual não dá com a carne... E não quando funciona. nós louvamos as entidades, Sim. a gente aproxima elas da gente? Aproxima, por quê? Foi bom que você tocou nesse assunto. Em realidade, quando a gente louva o espiritual, quando a gente louva as entidades, quando a gente louva os orixás, a gente está louvando a natureza. Então, quando você agrada a natureza, ela te retribui. Tá? Tanto é que a gente vê o que está acontecendo com o mundo. O homem está acabando com a natureza, ela está batendo na gente. Porque ele está distante Você vê que espiritualmente. exatamente, você vê que é uma reciprocidade. E uma coisa que não acontece hoje em dia, Samira, muito interessante, aproveitar o espaço para poder mencionar isso, o homem está muito descrente de Deus. Ele está muito descrente dos deuses em si. Tá? Ele nem sabe mais em que acredita, Sabe por né? quê? Antigamente o homem, eu falo porque você também já deve ter passado por isso. E muitos outros que estão assistindo a gente. O homem hoje ele não reza mais, não acende uma vela mais para pedir chuva, para parar um incêndio, para melhora de alguém, para pedir, sabe? Hoje o homem ele tá aleatório. Hoje o homem não tem mais essa questão religiosa de rogar as coisas aos deuses. Ou seja, coloca a natureza, coloca os deuses em segundo plano. Só procura a espiritualidade quando está muito necessidade ou precisando. Sendo que a gente tem que procurar a espiritualidade quando a gente está bem e quando a gente está ruim. Por isso que é importante as reuniões, né? Exatamente isso, perfeito. Porque chama a atenção para... Como a igreja, né? Exatamente, por isso que orientação, né? Orientar aquela pessoa que está desgovernada, está perdida, entendeu? Orientação, foco. O fato Aí a coisa vai. O fato de estar dentro de um templo faz com que a gente se conecte mais com isso.
Os ancestrais, se não chovia, eles iam lá. Rogavam e Não a é? coisa acontecia. Cada um na sua cultura. A Exatamente gente sempre fala isso. da dança da chuva porque os indígenas têm esse hábito, A minha né? avó tinha uma simpatia, não sei se você já ouviu falar, não sei se as pessoas aqui que estão assistindo também já ouviu, mas vamos falar. Ela, quando tá chovendo muito em São Paulo, tinha uma época que era só garoa e chuva. Ela fazia uma simpatia com ovo pra Santa Clara. Aí Santa Clara fazia a chuva parar. Ai, nunca ouvi falar E nisso. parava, e parava, e parava. E eu cresci vendo isso. Mas qual é o segredo da simpatia, de um trabalho dar certo, é eu colocar fé naquilo? Exatamente isso. E o controle da mente. Porque nós, seres humanos, por que os deuses existem? Porque várias culturas têm deuses diferentes. Porque em uma determinada época da humanidade, o ser humano acreditava naquilo, ele se focava naquilo. E a mente ela é muito poderosa. Quando a mente dá ênfase para algo, aquele algo vai acontecer. Entendeu? E por isso que eu procuro dentro do programa falar para as pessoas, gente, desfoca do que não é necessário. Se você não tem que carregar isso, se você não tem que passar por isso, desfoca, minimiza. O problema está deste tamanho, mas minimiza. Você vai conseguir ter um controle sobre sua vida, uma autonomia de resolução muito maior do que você ficar dando importância. É igual aquela pessoa que fica pentelhando a gente, pentelhando. Se você ficar debatendo com a pessoa, você vai ficar dando ênfase, você vai ficar aumentando o grau daquela encheção de saco. Se você começa a minimizar ela não vai brigar sozinha. Entendi. É verdade. Ela vai dissipar. Entendeu? Então, a gente é responsável pelo problema e pela solução. Tem ajuda dos deuses? Tem. Mas a gente é o principal responsável. Tudo aquilo que a gente não dá importância, se vai. Se a gente fica se focando, a coisa aumenta. Não estamos encarnados à toa, né? Exatamente isso. Por isso que a gente somos seres conscientes. A gente não tem muito... Se quando criança a gente já começasse a aprender Sim. que a mente ela tem todo o poder sobre você e a gente pode direcionar a vida para o que a gente quer da melhor forma possível, teríamos adultos muito mais felizes. Muito mais maduros. Porque, por exemplo, a geração de hoje em dia. A geração de hoje em dia, hoje daqui pra frente, vai ser muito difícil eles lidarem com a vida. Principalmente na falta dos pais. Por quê? Porque nós que somos um pouquinho mais antigos, a gente caía Só na antiga rua. não, pai Kleber, você né? quer. A gente brincava na rua, tropeçava, caía, tomava chuva, tomava bolada. Caía, levantava. Se cortava, ia tudo remendado pra rua. E o braço com o braço quebrado a gente brincava, ia pra escola. Hoje a gente tinha um anticorpos, a gente tinha uma criatividade, a gente tinha uma linha de raciocínio. A gente não ficava na ociosidade da tecnologia. A tecnologia ela é muito bem-vinda, mas ela limitou o ser humano a algumas coisas. Porque hoje o cara, ele não vai querer ir atrás de uma situação, sendo que ele pode resolver pelo celular. Pelo computador. É rápido. Entendeu? Nem eles querem que a gente vá. Então o que acontece? Quando vem o problema real da vida, muitos têm problemas. Tanto é que o índice de depressão cresceu muito. De síndrome do pânico cresceu muito. É porque eu não sei resolver a questão? Exatamente isso. Ou seja, fica muito fragilizado. É aí que a religião entra. É aí que a gente entra para mostrar a vida real para as pessoas. Ó, isso aqui é vida real. Não é você estar ali na sua rede social montando uma pessoa ou um personagem que você quer. Não. Porque você vai ter que sair pra rua, ô Samira. Você vai ter que conviver com o porteiro. Você pode ser o mais rico que for. Você vai ter que conviver com o porteiro, com o office boy, com a prostituta, com o cara do bar, com o mendigo, com o bêbado. E tem gente que tá tão enclausurada dentro de casa, tá tão cercada de situações, que quando sai pra rua tem pânico. A pandemia fez muito isso. Não, a também. pandemia piorou. A questão, assim, se já tinha isso, a pessoa que ficou com um medo exacerbado e ficou em casa, a hora de sair, ela entrou em pânico. Piorou. Muita gente relata mesmo. Não tem tanto tempo. Pessoas chegavam aqui e falavam, Samira, estou saindo de casa hoje. Exatamente isso. E eu vim no metrô desesperada. Porque, por exemplo, a pessoa passou 1 ano e meio aí nessa questão de vou morrer, não vou morrer, vírus, aquela coisa toda e tal. E, de repente, a pessoa viu que ela pode sair. Muitos extravasaram tudo que tinha que extravasar em poucos dias e acabaram se prejudicando, porque não há saúde que aguente. E outros
demoram até entrar no eixo de novo, porque fica com aquela síndrome, né? Será que eu vou pegar algo? Será que eu vou me contaminar? Quem mora sozinho ainda é pior, né? Você tá entendendo? Então o que acontece? E outro detalhe, você hoje anda em São Paulo, é um cenário muito diferente do que antes da pandemia. Então muita coisa mudou. Total. Lojas que estavam ali não estão mais. Pessoas que moravam em determinadas casas não estão mais. Ou seja, mexeu com a economia, mexeu com o psicológico da humanidade. Então, a espiritualidade, ela hoje cresceu muito, e hoje ela está muito mais forte nessa questão de ajuda para o ser humano, justamente por causa dessas coisas. Você tem um trabalho, você está falando isso, e eu estou aqui trabalhando as ideias no sentido de que o quanto tem de pessoas morando na rua hoje. É um absurdo. Você tem um trabalho relacionado a esse grupo, até por ter vivenciado isso? Temos. É que assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito discreto com relação a essas coisas, né? Eu pergunto mesmo. Eu gosto de ajudar, mas de uma forma muito discreta. Eu não gosto de ficar tirando foto, filmando, mostrando que, olha, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele está ajudando alguém. Não, eu vou na calada da noite, compro o que eu tenho que comprar, pego meia dúzia de pessoas e vou fazer essa distribuição. Que legal. Entendeu? Até porque é muita gente. Até porque eu andei muito naquela região da Cracolândia, né? Eu também vaguei muito por ali, dormi muito ali, morei muito ali. Graças a Deus aos orixás, eu nunca fui usuário de droga, né? Mas eu vivenciei aquele dia a dia. Numa época que a Cracolândia era infinitamente pior que hoje. Infinitamente pior que hoje. E para quem é de fora de São Paulo, entendeu? A Cracolândia está dispersa agora, exatamente, né? Isso. Agora está um perigo andar pela cidade de São Paulo, infelizmente. Nossos governantes aqui de São Paulo, infelizmente, a cidade da Deus dará. Mas a gente tem um trabalho muito forte, sim, mensal. Muito bom. Como que é o teu atendimento? Você utiliza búzios? Búzios. É através dos búzios? Por quê? O oráculo dos búzios é a palavra dos orixás, é a palavra dos deuses. Então, a palavra do orixá é tão sagrada que eles não se comunicam com a gente diretamente. Tá. Eles deixaram esse oráculo natural para que ali a gente tenha as interpretações para poder estar ajudando as pessoas a encontrar os seus caminhos. Fala um pouquinho dos búzios pra gente, no sentido de... Quantas são conchas? Eu chamo de conchas? São conchas. Quantas conchas são? São 16, porque cada uma representa um orixá. Cada uma representa um destino, que chama-se Odu. Entendeu? E ali numa configuração da mesa é que eles vão se mostrando qual é o orixá que está respondendo, qual que não está respondendo, o que a pessoa precisa de ajuda, o que ela não precisa, o que ela precisa remover da vida dela, o que ela pode adicionar, o que ela pode melhorar. São os orixás falando com a gente. Exatamente isso. Eles se comunicando através dos búzios com o sacerdote para que a pessoa consiga encontrar uma orientação. E você utiliza essa consulta exatamente como orientação para aquela pessoa, não só dizendo, olha, aqui está me mostrando isso, mas um aconselhamento. Uma orientação, exatamente isso. Por que acontece? A gente acaba sendo um psicólogo. Porque muitas pessoas procuram a nossa mesa desesperados. Inclusive o índice de suicídio subiu muito também, né? Diga-se de passagem. E muitas pessoas chegam na mesa, pai Kleber, eu quero tirar minha vida. E a gente vai lá com jeito, encontra dentro da vida da pessoa mecanismos que ela desiste daquilo. E tem uma questão que assim, tem casos que saem trabalhos específicos para ser feitos e outros não. É só orientação mesmo. Com uma orientação, a vida daquela pessoa já muda. E quando saem trabalhos, você orienta a fazer? Eu oriento a fazer. Vai da pessoa, a gente não obriga. Né? A gente deixa claro, porque tem muita gente que às vezes não faz, sai com a orientação... Aí acontece o que a gente falou e a pessoa volta. Aí, você tá entendendo? A gente já pega a situação mais complicada do que se a pessoa tivesse feito justamente naquela data. E quando manda fazer, são coisas simples ou às vezes eu me deparo com casos mais difíceis, eu que não sou da religião, de repente você vê ali que tem um trabalho, etc. E eu tenho, olha, é legal você fazer isso. Sim. Só que pode ser só acender uma vela, ok. Sim. Mas pode ser mais coisas. Tem coisas mais específicas, mas aí só em casos de doenças muito graves. Ah, é? Alguém tá ameaçando a tua vida, coisas desse sentido. Fala pra mim, casos amorosos deve sair pra caramba, hein? Bastante. Bastante, mas o ser humano hoje em dia, até com essa questão de amor, tá muito inconstante também, né? As pessoas o ser humano ama de verdade? Olha, ou ele se acostuma com a presença? Não, o amor diminuiu bastante. Conforme foi passando as décadas, conforme foi passando o tempo, o amor diminuiu bastante. Eu tenho pessoas que procuram eu no meu jogo, que só nesse ano de 2022 já tá no quinto parceiro.
Quinto parceiro? E pra cada um, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É o fogo da paixão. Exatamente. E a pessoa não se ama. O problema não é ela amar alguém. Ela não se gosta. Então, ela não se venera. Ela não se cultua. O primeiro amor tem que ser o próprio. é isso que eu ia falar. Se o amor diminuiu, é porque a humanidade está se amando menos. Exatamente isso. Por que acontece? A mesma coisa. Um exemplo muito clássico. A pessoa vai lá, ela compartilha, ela posta, ela curte coisas de uma pessoa que ela nem conhece. Ela cultua aquilo, ela venera aquilo. Mas realmente a pessoa que ela está interessada, a pessoa que ela quer, realmente o objetivo que ela quer, ela não divulga, ela não curte, ela não dá ênfase. Então ela olha mais pro exterior do que pro interior. Então a pessoa às vezes olha muito mais para uma pessoa para fora do que aquela pessoa que está ali do lado. E às vezes aquela ali do lado é a que está fazendo aquela que a está diferença. fazendo a diferença na tua vida. Mas tem aquele ditado, né, Samira? A grama do vizinho é mais verde, né? Ah, sempre mais. É sempre mais. Mas ali, né, todo mundo tem só a tampa da panela, né? Isso, exatamente isso. Diz que sim, né? Então, tá Sim. todo mundo aí buscando. Sim, é isso mesmo. Continuem buscando. Tem. Tem gente que acha. Ainda tem. Tem gente que acha. Você achou? Sim, com Olha lá. certeza, sem dúvida nenhuma. Esse com certeza. Com Ó, certeza. eu sou uma pessoa muito feliz, Que Samira. bonito. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu nunca tive problema amoroso na minha vida. Que bom. Nunca tive. Fui um homem que já me relacionei cedo, já casei cedo, já me resolvi cedo, entendeu? Então Vamos nunca resolver tive, logo esse negócio. Eu nunca tive tenho- essa busca incessante do amor. Tá ali no meu destino. Como é que vocês falam? Destino? Destino, isso. Como é? Odu. Não, mas Odu. Odu. Tá lá no meu Odu. Tem que casar, ter filho. Vamos resolver logo. Sim, exatamente isso. Foi o que você fez. Sim, sim. Que bom, seja sempre muito feliz. Obrigado, muito É obrigado. o importante, Sim, né? isso é verdade. Gente, precisa pôr amor na vida. Eu costumo dizer que sem amor, tanto religiosamente como pessoalmente, nada acontece, viu, gente? Esquece. Até pra fazer um ato simples. Você vai fazer um carinho no seu gato, no seu cachorro, faça Tem que com ter amor. amor. Você vai abrir uma geladeira, faça com amor. Você vai dobrar a sua cama, arrumar a sua cama, faça com amor. Faça com vontade. Uma dica que eu dou pra vocês: seja honesto com vocês mesmos. Você não quer ser honesto com ninguém, não tem problema. Mas pelo menos com você. Quando você já acordar da sua cama, já olha pra sua cama e fala: meu primeiro dever é arrumar um lençol, arrumar a cama. E dali pra frente você vai criar um estereótipo, você vai criar um hábito e a coisa vai começar a melhorar na tua vida. Se ame. Se ame, simples assim, né? Sim. Mas às vezes é complicado pra pessoa se amar, né? Sim. Porque ela tá no martírio. E Então tem- é um mas tem- trabalho diário. Mas tem muita gente também, Samira, que infelizmente é muito influenciável. Porque tá muito no externo. Houve uma crítica aqui, houve uma crítica ali, houve um familiar fala alguma coisa, já se coloca pra baixo, já quer brigar, eu não me gosto de mim, aquela coisa toda e tal. É aí que a gente tem que ter foco. E o que a gente faz? Foco. Eu sou mais eu. Tá. Deixa a pessoa te chamar de arrogante, de soberbo, não importa. O que importa é você estar bem. Porque se você não ficar bem, outra pessoa não vai poder ficar no seu lugar. É virar e falar assim pra pessoa. É você que acha. Exatamente, é isso Não eu. aí. Isso, perfeito. Vai lá e coloca uma música bem gostosa e sai cantando. Eu costumo dizer que a melhor maneira de eliminar a tristeza, esnobar as pessoas que não querem a gente bem, que não quer você bem, que não quer ver você crescer, prosperar, trabalhar, comprar sua casa, seu carro, casar, é você ser feliz. Um sorriso irrita muita gente. Um sorriso irrita muita gente. Essa semana eu ouvi numa entrevista a muita pessoa gente. falando assim: felicidade é um hábito. Exatamente isso. Felicidade é um hábito. Exatamente isso. Eu sempre lembro dela agora. Felicidade é um hábito. É isso aí. Muito bem, né? Mais alguma coisa importante? Tem alguma atividade? Você falou que vai percorrer o Brasil agora? a gente vai Quero tá- saber, fofoca. A gente vai estar no interior, São José do Rio Preto, a gente vai estar no Rio, Fazendo a atividade? gente vai estar em Minas também, então vai ser uma loucura, né? Eu às vezes, eu até às vezes... Loucura boa. Loucura boa, né? Porque quando a gente chega na cidade, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer se jogar, todo mundo quer participar, todo mundo quer interagir. Então a gente vai começar uma maratona muito forte de trabalho externo fora de São Paulo, né? Então a gente tem que se preparar mentalmente também, fisicamente, pra gente poder estar dando conta dessa demanda, porque é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é só uma questão
física, é uma questão muito psicológica também. E o psicológico cansa muito mais do que o físico. Inclusive, se a gente não faz um trabalho forte na mente, afeta totalmente a nossa saúde de forma grave. Com certeza. Você faz atendimento online? Fazemos também. Ah, tem o atendimento É o que a gente mais faz, online. inclusive aqui da Vibe. É o que a gente mais faz atendimento online. A turma da Vibe tá com preguiça de sair de casa, né? Você faz online? Tá, então tá bom. Então vamos marcar. Fazemos. Mas geralmente essas pessoas são muito carinhosas, elas são muito receptivas. certeza. Porque eles fazem a coisa online, mas depois eles vão lá no terreiro fazer os trabalhos. Ah, que legal. Entendeu? Então não tem o que falar deles. Eles são muito assim corretos, coesos e tal, tudo certinho. É que o online a gente já tem lá o QG montado. Sim, exato. Tudo Então, certinho. eu tenho 2 espaços. Eu tenho um espaço em cima, né? Esse geralmente eu faço, só deixo para online. E o de baixo eu deixo para atendimento físico. Eu tenho um escritório embaixo só para atender as pessoas fisicamente. A energia é outra, né? É exatamente isso. Então eu não misturo. É. Então eu deixo um jogo montado em cima e o outro jogo embaixo. Então a gente tem essa divisão de energia, não satura. Muito bom, jogo de búzios. Exatamente isso. Jogo de búzios. Ai, que isso. coisa boa. Você tem alguma dica legal para orientar os nossos ouvintes para que ele mantenha sempre a energia positiva? Além disso que você acabou de falar, Tem sim. né? Até alguma diquinha aproveitando elementos da natureza, Sim. tal, para ele elevar essa vibração? Sim, tem uma coisa muito legal que é o quê? A pessoa vai pegar Receita. uma tigela, uma terrina, uma bacia, um alguidar de barro, tá? Algo muito simples. Aquilo que você tiver condição. Não se preocupe, só para você aparar o trabalho que vai dentro, tá? Você vai colocar farinha de mesa, farinha de mandioca grossa, sem nenhuma mistura, ela cru, tá? Você vai pegar uma cebola, você vai cortar em cruz essa cebola. Você vai colocar no meio aberta. Você vai pegar 7 moedas, passar no corpo e colocar em volta dessa cebola. E você vai pegar 7 quiabos. Não gasta nada, simples. Vai passar pelo corpo, você coloca a coroa do quiabo, aquela cabecinha do quiabo voltada para baixo. Você enfeita como se fosse uma coroa, tá? Peça a Xangô que traga equilíbrio e afaste a negatividade da sua casa. Vocês vão ver que em poucos dias vocês vão começar a ter resultado. Sem contar que a cebola, ô Samira, é um elemento assim purificador e revelador. Porque ela vai te mostrar o que está errado, tá? E ela vai trazer aquilo que vai ser viável para sua vida. Porque muitas vezes você está com um bloqueio energético dentro de casa negativo que não está deixando a energia positiva entrar. A cebola, ela sangra isso, ela faz isso aí de secar, deixando a positividade entrar. E aonde que a gente coloca essa tigela? Isso coloca sempre no alto. Sempre tem uma prateleira, sempre coloca no alto da cabeça. Por que a gente coloca a maioria dos trabalhos sempre acima da nossa cabeça? Porque é algo sagrado. É para que o orixá olhe a gente de uma forma ampla. A gente nunca coloca reis e rainhas no chão. Nunca coloca elementos de reis e rainhas abaixo da gente, sempre no alto. E toda a casa e todos os moradores da casa são beneficiados. São beneficiados, todos. Inclusive os animais, porque os animais recebem muita energia negativa, eles são como escudo. Então acaba livrando eles também de estar recebendo uma negatividade. Entendi. Ó, Muito aprendemos simples. mais uma receitinha. Muito simples, muito tranquilo de fazer. Quiabo, cebola e depois ela vai apodrecendo? Aí o que acontece? Deixa 7 dias, 7 dias. tá? Depois desses 7 dias, aí você leva esses elementos na natureza, no pé de uma árvore bem frondosa, bem de caule bem grosso. Por quê? Quanto maior a árvore, mais progresso vocês têm. Porque ali já é uma árvore forte, centenária, enraizada. Então isso vai te trazer solidez na sua vida. Por isso que o candomblé é uma religião de simbologia. Muito bom. Ai, tá acabando o programa, Pai que pena, Kleber. né? Mas a gente volta, Ia pedir aqui uma receita pra isso, uma receita pra A aquilo. gente volta. Conhecemos mais do Pai Kleber Sim, hoje. sim, sem dúvida. Quero que você convide os ouvintes para ouvir teu programa, para Sim. te seguir nas redes sociais. E eu quero que você deixe o contato também. Gente, antes de tudo, vai no TikTok da Vibe Mundial. Tá bombando, gente. Tem muita coisa lá, inclusive eu e a Samira. Estamos bombando, né? Estamos bombando lá, né? Vai também no YouTube da Vibe Mundial. Tá? Porque ali não vai conhecer só o nosso trabalho. Vai conhecer a Vibe Mundial de uma forma geral. Né? Porque tem outros trabalhos interessantes aqui na rádio. Né? Então, se vocês começarem a pesquisar um pouquinho mais, vai ter a gente lá com muito conteúdo, mas de repente você tem uma outra coisa que você se interessa ali, então isso é interessante, tá? Siga a Samira também, que tem um canal, um trabalho solidificado há muitos anos também aqui dentro da Vibe, tá? Eu recomendo porque eu sou seguidor, tô lá desde sempre, né? E eu
muito fácil vocês acharem. Como eu falo, digitou Pai Kleber de Ogum, vocês vão me achar lá, vão acabar me seguindo lá. Tem muito conteúdo e sejam todos bem-vindos. É isso aí, Pai Kleber de Ogum em todas as redes sociais. Tá arrebentando no TikTok, só não faz dancinha. Não, aí não. Aí não. A coluna já não aguenta mais. Não é? Não. Obrigada pela propaganda e por priorizar sempre, né, toda a nossa programação. Sem dúvida nenhuma. Grande parceiro. Sem dúvida nenhuma. Parceiro igual o Pai Kleber, não é todo mundo que tem, não. Não, eu acho que a gente tem que exaltar a nossa casa. A gente tem que exaltar a nossa família. Eu sou um homem que eu fui criado com essas bases. Eu sou um homem que... O sol nasce para todos. Eu não tenho essa questão do egoísmo. Eu acho que quando o trabalho é bem feito, de todos nós comunicadores, a gente tem que divulgar. Obrigada, viu, Pai Imagina, Kleber? que isso, Quando ele prazer. chega aqui, só tá o operador aqui, né? Não É isso aí. Ele chega um horário que já não tem mais a Exatamente. turma toda aqui na Vibe Mundial. Verdade. E hoje ele vai ter o prazer de conhecer a todos, até quem não conhece. Exatamente Vamos lá? isso. Obrigada, Pai Kleber. Eu que Sucesso pra agradeço. você, viu? Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui depois desse papo gostoso com o Pai Kleber de Ogum, do programa Casa Ogum, toda terça-feira às 20 horas aqui na Vibe Mundial. Eu volto sábado que vem, tem Mundial e você, das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta às 16h30, e daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia a partir das 10. Um grande beijo e até lá.